Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 70 e hoje nós vamos aprender sobre duas dicas de configuração de rotas, que é definindo uma rota padrão e também o wildcard, ou seja, configurar um componente para rotas não encontradas. O primeiro assunto da aula de hoje é como a gente pode configurar um componente para uma página 404, para uma URL não encontrada. Só para a gente ver qual que é a importância da gente ter configurado um componente para uma página, para uma rota não encontrada, é que caso a gente não configure essa informação nas nossas rotas, a gente vai ter um erro no console. Então aqui no terminal eu já estava apontando para o projeto, fiz um ngserve. Nós vamos voltar aqui, vou fazer o login, então vou colocar aqui qualquer coisa na nossa rota. Olha o que vai acontecer. Como aquela rota não existe, o Angular vai vir aqui, essa rota aqui, ele vai vir aqui no nosso Routing Module, vai ver, é cursos, é alunos, é login, é o caminho em branco? Não é, então não existe, ele dá esse erro aqui. E é claro que para o nosso usuário, a gente não quer ter esses erros feios no nosso console. Então para isso, a gente vai criar um componente para indicar uma página 404. Então eu vou apertar aqui Ctrl C para poder parar o processo e vou fazer um ngGC para gerar um novo componente e vou chamar esse página não encontrada. Criou aqui o página encontrada e lembrando que o CLI também atualizou o App Module e já colocou aqui nas declarações esse componente para a gente poder já utilizar. Então eu vou voltar aqui na rota. O que eu recomendo que vocês façam? Sempre quando vocês forem declarar rotas, não sei se vocês repararam, mas aqui a gente sempre está colocando as nossas rotas que têm um endereço fixo, endereço hard-coded. Então aqui é cursos, alunos, depois veio o login. Por último, a gente colocou aqui esse vazio, porque por baixo dos panos, quando o Angular vai verificar qual é a rota que está sendo acessada, ele vai comparar com cada objeto que foi declarado nesse array de rotas. Então ele compara primeiro com a posição 0, depois com o segundo elemento, com a posição 1, e assim vai. Por isso que é importante a gente declarar o caminho vazio e páginas não encontradas no final do nosso arquivo de rotas. Então aqui eu vou colocar o caminho, geralmente a gente coloca asterisco, porque o que o Angular vai fazer? É cursos? É alunos? É login? É a rota vazia? Não. Então qualquer outra coisa que for digitada vai cair aqui nesse caminho e nesse caminho a gente vai renderizar o component página não encontrada. Então aqui fazendo um ngserve de novo para a gente poder ver qual que vai ser a saída agora do nosso projeto. Então aqui na página de login, vou logar, vou digitar qualquer coisa e agora eu tenho uma página não encontrada. Se a gente fizer o refresh, estou na página de login, o usuário não está logado e eu digitar novamente a rota, eu também vou ser redirecionada para essa página não encontrada e eu vou ter uma mensagem um pouco mais amigável para o usuário. E olha que legal, aqui embaixo nós não temos mais aquele erro. Fica a dica também para deixar esse caminho aqui por último no nosso arquivo de configuração. O único guarda de rota aqui que talvez faça sentido configurar seria do pode ativar, porque aqui verifica se o usuário está logado ou não. E uma coisa que você poderia fazer é que caso o usuário digite uma rota não encontrada, faz o redirecionamento para o login. Também seria uma saída que a gente poderia fazer aqui, que é colocar, por exemplo, somente esse carinha aqui. Então, no lugar de fazer o página não encontrada, a gente faria o redirecionamento para a página de login e não para a página não encontrada. Então, fica aí a gosto de como vocês gostariam de resolver esse problema. Mas o importante é recomendação, sempre deixa essa configuração. Então essa foi uma dica dessa aula. A segunda dica é a gente trabalhar com uma rota padrão ou uma rota de redirecionamento. Por exemplo, aqui nós temos esse caminho em branco e o componente Home Component
que é o que é mostrado logo quando a gente loga. Pode ser que você não queira deixar nada aqui configurado. Você sempre quer deixar uma rota configurada aqui. O que a gente poderia fazer? A gente poderia colocar aqui que esse caminho para redirecionar o Home Component seria sempre o Home. Só que aí, caso o usuário tente acessar o vazio, vai dar uma página não encontrada. Então, a gente precisa também ter um redirecionamento aqui. Então, como que seria isso? Eu vou botar aqui o caminho e eu vou fazer um redirect to, ou seja, nós vamos redirecionar essa rota vazia para o /home ou somente o home. Só que, se a gente deixar só isso daqui, vocês podem ver que também vai dar um erro no console. E o Angular pede para a gente colocar qual que é a rota, né? Como que a gente vai fazer a verificação da rota, se é o prefixo ou se é full. Nesse caso, como é uma rota vazia, vou colocar aqui o path match full, porque está vazio. Não tem nenhuma razão para a gente colocar esse path match como prefixo aqui. Voltando, agora a gente pode ver que se a gente fazer o login, redireciona para home. E se a gente voltar aqui no nosso app component, tá vendo aqui esse login? Vou duplicar e colocar aqui o router link vazio para home, só para a gente testar, para ver se realmente está funcionando. Voltando no browser, a gente faz o login, tem o home aqui, que vocês estão vendo que aqui nessa barra de endereços, tá só o localhost 4200/vazio. Então, ele sempre sai aqui para o home. Então, o redirecionamento funciona. Agora, a questão desse path match aqui, ela é um pouco mais complicada, um pouco mais avançada. Quando a gente vem aqui na documentação, vocês podem vir em Angular I/O, clica aqui em Docs, aqui tem uma parte avançada, tem uma parte aqui só de roteamento. Basicamente, todo o conteúdo aqui do nosso curso foi baseado nesse tutorial grande. E aqui tem bem mais informação do que a gente abordou no curso. Então, eu recomendo que vocês tirem um tempo e leiam todo esse tutorial. Vocês vão ver que a maioria das coisas a gente já aprendeu. Tem algumas partes que acabou não entrando aqui no escopo do nosso curso. Aqui a gente pode procurar por esse redirecionamento. Ele já leva aqui para a parte do tutorial. E aqui no tutorial, vocês podem ver que tem o path match full e o prefixo. E o tutorial também indica aqui um post para a gente poder ler. Esse path match como prefixo, ele é mais indicado quando a gente está trabalhando com rotas filhas. Então aqui vocês podem ver essa parte de estratégias e redirecionamento e ele explica aqui com exemplos qual que é a diferença de utilizar o path match full ou o path match prefixo com a parte de redirecionamento e também utilizando rotas filhas. Então, se vocês quiserem entender com mais detalhes qual que é a diferença entre esses dois, eu recomendo que vocês leiam esse tutorial porque ele está bem mastigadinho e com bastante detalhes. Basicamente, qual que é a diferença? Quando a gente entra com uma rota para ser validada e verificada pelo Angular, ele vai verificar se a rota que foi entrada, se ela precisa ser validada como toda, nesse caso é vazio, então não faz muito sentido utilizar o prefixo. Porém, quando a gente está trabalhando com rotas filhas, às vezes você pode entrar com uma rota como essa, time, ID do time, usuário, nome de usuário. Porém, o primeiro caminho que vai ser validado aqui é o time/ID. Então, esse aqui é um prefixo da rota. Não é a rota inteira, não é full, é apenas o prefixo, uma parte inicial da rota. Nesse caso, quando a gente usa o prefixo, o Angular vai continuar validando. Com esse exemplo, a gente tem aqui o restante da rota, que é o usuário, nome de usuário, e vai validar aqui, ó, usuário, nome de usuário. Essa rota aqui ainda poderia ter uma rota filha e a gente pode continuar a validar as rotas no Angular, que é como funciona
por trás dos panos. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!